Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao 20. Coríntios 6, do 12 ao 20. Mas antes vamos falar com Deus mais uma vez. Fechamos os olhos. Pai Santo, que habita nas alturas dos céus, aqui estamos, Senhor, na qualidade de teus filhos. Te pedimos, Pai, uma porção do teu Espírito Santo. Por favor, Pai, vem usar, Pai, a minha boca, falar na minha mente, Pai, que cada um aqui possa entender, Pai, o que vai ser lido e absorver, Pai, o máximo de coisa possível. Que possamos, Pai, sair daqui transformado, que cada vez, Pai, que nós nos alimentamos da Tua Palavra, que nós sejamos mais fortalecidos e façamos a diferença nesse mundo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos à leitura. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Amém. A gente temos que ter essa responsabilidade, né? Com o nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar, ter isso sempre em mente. Tomar cuidado com aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, né? Por onde nós andamos, o que a gente faz na rua, porque as pessoas nos lêem, nosso corpo é como se fosse um livro. As pessoas estão nos observando, né? Às vezes, nem tanto pelo que nós falamos, às vezes calado, as pessoas nos observam.
cada um de nós cristãos, nós temos essa responsabilidade, porque nós carrega isso, que as pessoas prestam atenção na gente. Então nós temos que ter muito cuidado como a gente se veste, como a gente fala, o nosso proceder, a nossa vizinhança ao nosso redor, está tudo de olho em nós, né? Então nós temos que dar bom testemunho, que nem a Azuma falou, né? Do que ela está fazendo. Então, assim, é fácil a gente dar bom exemplo, de certa maneira, sim, porque se nós procurarmos ser amigo de Cristo, como ela falou, procurar ser amigo de Cristo, manter uma comunhão, procurar ser um só mesmo, né? Fazer parte, porque diz que Cristo é a cabeça e nós somos os membros, né? Então nós temos que estar ligados. Nós temos que estar ligados. Se nós estiver ligado, realmente nós vamos dar bom fruto. Agora, se nós não tivermos realmente ligado, vai ser difícil, né? Eu anotei umas coisas aqui para dizer, né? Os 7 passos para a libertação, né? São 7 passos. Geralmente inclui reconhecer a necessidade de libertação, porque cada um de nós temos um problema, que nem a gente vem aqui na igreja, a gente pede oração e tudo, mas nunca a gente fala 100%, sempre fica alguma coisinha lá no fundinho do coração reservado que a gente não quer abrir, né? Mas o único que pode chegar ali é Deus, né? E resolver, porque a gente não abre tudo. Então, sempre tem uma coisinha que a gente precisa, que Deus nos liberte, que Deus nos ajude. Mas, olha, precisa se humilhar diante de Deus, confessar, arrepender-se dos pecados, pedir perdão aos outros, renunciar ao mal, buscar a Deus em oração e perseverar na fé. A libertação é vista como um processo espiritual que exige honestidade, arrependimento, perdão e entrega a Deus. Porque muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa, né, e pode até se arrepender, mas às vezes tem vergonha, né, de chegar no outro, né? Só que eu aprendi que antes de você chegar e pedir perdão para Deus, você tem que chegar na pessoa, que você tem algum problema com ela, alguma queixa com ela, chegar, conversar e pedir perdão para a pessoa. Aí depois você já está com o coração mais leve, que você já pediu perdão, aí você dobra o seu joelho e vai falar com Deus e pede perdão. Porque não adianta só pedir perdão para Deus e não pedir para a pessoa, porque a pessoa vai continuar com aquela mágoa. Então nós temos que nos humilhar. E não adianta também, né, falar que se arrependeu e não haver mudança. O verdadeiro arrependimento, ele traz mudança. Então, que tenhamos sempre isso em nossa mente, né? Porque a pessoa que peca, que erra, todos nós estamos sujeitos ao erro. Mas se nós estamos verdadeiramente arrependido, a gente vai fazer mudança. Senão não está arrependido, né? Agora eu vou pedir a ajuda dos irmãos, que leiam para mim 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 até o 18. É porque a versão da minha Bíblia é um pouco diferente, até eu achar todos os versos são um pouco lenta. Aí, se puderem me ajudar, quem encontrar pode ler primeiro. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 até o 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta,
a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém. Então, a pessoa que tem a verdadeira liberdade, ele é diferente, né? E quem é que pode nos libertar? Só Cristo, né? Não tem outro que pode nos libertar. Na Bíblia, liberto pode se referir a pessoas que foram libertadas de cativeiro físico ou espiritual, como Barrabás, um criminoso libertado no lugar de Jesus, ou Paulo e Silas libertados de uma prisão por um terremoto. O termo também descreve quem foi liberto de algo como a escravidão, deixando de ser escravo do pecado através de Jesus. Agora vamos ler o que João 8,32 diz. Pode ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Amém. Então vemos que somente Cristo pode nos libertar. Como eu li aqui, né? Existe vários tipos de coisas que nós precisamos nos libertar, né? Aqui eu citei os exemplos, mas tem aquela parte que é espiritual, alguma coisa que a gente não consegue deixar, né? Que tem pessoas, né, que não conseguem deixar, estou citando um exemplo, né? Não conseguem deixar o café. Outros, né, sabem que é aconselhável não comer a carne, né? Não conseguem deixar, né? E outros têm o vício do cigarro, né? E assim sucessivamente, né? Existem vários tipos de coisas que às vezes a pessoa precisa ser liberto, e só através de Jesus, porque quem tem vício é difícil para largar. Que nem hoje em dia, qual que tem sido o maior vício do povo? O celular, né? É o maior vício. A pessoa acorda, pega ele, fica o dia todo com ele, vai para o trabalho, está com ele, chega em casa, ela só falta comer com ele, vai no banheiro, leva ele. É uma coisa terrível, né? Mas se pelo menos a pessoa procurar usar esse aparelho para pregar o Evangelho, para falar de Deus, né? Tá bom. Agora, o pior é usar para outras coisas. Por quê? Satanás, ele também usa para poder enganar, porque muitas vezes a gente está vendo um vídeo, vendo uma coisa ou outra, em vez de talvez ver uma pregação, né? Tem coisas boas, né, no celular. Vamos ver uma pregação. Eu gosto de pesquisar hinos, porque eu gosto de hinos antigos, né? Então eu vou lá no YouTube, eu fico pesquisando, né? Aí toda manhã eu pego a minha meditação que eu ganhei aqui no sorteio, né? Do Rodrigo Silva, acho que eu comprei, né? Acho que não ganhei, não. E aí cada dia eu gravo, né, um vídeo lá da meditação e passo para as pessoas. Então tem o lado bom e tem o lado ruim, mas cabe a cada um de nós fazer escolha, né? Porque o aparelho ele não vai sozinho lá nas coisas, é a gente que vai com o dedinho ali escolher o que a gente vai ver, né? Então a pessoa que é viciado, ele tem que orar e pedir a Deus sabedoria para se libertar, né? Agora nós vamos ver o que está dizendo para nós em Gálatas 5, versículo 1. Quem encontrar pode ler.
assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Amém. Então, todos esses versos, ele confirma, nós precisamos ser libertos, né? Precisamos da liberdade. E nós temos que aproveitar essa liberdade enquanto é tempo, porque vai chegar um tempo, como diz nas Escrituras, que vai ser tirado esse livro de nós. E o que nós vamos fazer? Para nós falar para as pessoas do amor de Cristo, nós vamos ter que estar tudo aqui, ó, tudo aqui na cabeça. Agora, eu peço a Deus misericórdia, porque eu sou ruim para guardar as coisas na cabeça. Até eu tinha uma boa memória, mas depois eu ter os 3 AVC do mesmo lado, né? Então hoje eu esqueço as coisas. Então eu tenho que ir lá no caderno escrever, porque senão eu esqueço, né? Mas eu peço a Deus misericórdia, porque vai chegar o tempo que nós não vamos ter essa liberdade de vir para a igreja, de falar de Deus, de pregar o Evangelho. Então temos que fazer isso hoje, o momento é hoje. Agora vamos ver o que está dizendo para nós em Salmo 119, 45. Quem encontrar pode ler. 119, versículo 25. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Amém. Um esboço da palavra de libertação pode abordar 3 pontos centrais: o reconhecimento da necessidade de libertação, a fonte da libertação. Quem é a fonte da libertação? Jesus Cristo, né? E os resultados da libertação. O que a verdadeira libertação causa na minha e na sua vida? Ela cura. E ela é um novo começo na nossa vida. A pessoa que recebe essa verdadeira libertação, ela é transformada, ela não é mais a mesma pessoa, ela muda, né? E eu fico feliz, porque eu já ouvi, né, me dizerem, né, olha, você está diferente, né? Você está diferente. Então, eu dou glória a Deus por isso, porque quando Jesus, ele entra na vida da gente e ele nos liberta, há mudança, a cura, há um novo começo. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje não é na terça-feira, porque agora na quarta-feira, porque agora é dia 15. Foi hoje, ao meio-dia e pouco. Amém. Quem pode ler para mim Lucas, capítulo 13, do 10 ao 13, por favor. Lucas 13, do versículo 10 ao 13. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Verso 12.
Vendo a Jesus, chamou-o e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém. Então, essa mulher, ela ficou curvada, né? Ela não conseguia endireitar-se por 18 anos. 18 anos da vida dela era dessa maneira, né? E aí Jesus libertou ela desse mal, né? E eu falo para vocês, né? Eu tenho um testemunho, talvez eu já tenha falado aqui, não me recordo, mas se já falei, né? Vocês vão relembrar novamente comigo, né? O meu falecido esposo, ele não gostava de crente de jeito nenhum. Ele não gostava. E eu não sei até por que ele se aproximou de mim, né? Foi uma vida de muito sofrimento que eu tive ao lado dele. Aí foi muito jejum e oração até que Deus fez um milagre, né? Fez uma transformação na vida dele e ele foi batizado, né? Ele foi diácono da igreja durante 5 anos e a vida dele foi transformada, né? Foi transformada de uma maneira assim surpreendente. E quando ele teve o Alzheimer, a demência, aí depois deu o AVC, ele ficou acamado, né, com sonda, ele tentava tirar. Ele ficava agoniado e tentava tirar. E era necessário que eu amarrasse os braços dele ao lado da cama hospitalar, que eu conseguia através de uma irmã emprestada. E eu juntei as minhas economias para pagar uma moça para me auxiliar, porque eu tinha que dar banho nele, colocar comida líquida ali através daquela sonda, trocar a fralda. Foi muito difícil para mim, né? Que na época, né, não sei se os irmãos lembram de mim nessa fase, que mais de 15 anos eu andava com a bengala, né? Por causa dos AVCs, esse braço, ele era assim, não tinha força, a perna esquerda eu arrastava, né? E sem a ajuda da bengala eu não conseguia andar. Se eu tentasse, eu caía. E aí eu cuidando dele, né? Para facilitar, eu tinha que deixar ele amarrado. Só que a pele dele ficou tão fina, parecia um papel. Qualquer coisa, se eu pegar assim, ela abria e sangrava. Aí eu tinha que colocar o botão, depois colocar a faixa. E aí eu deixei, eu acho que meio frouxo, não sei, deve ter descuidado, ou de tanto ele fazer força ali, ele se soltou. Eu sei que eu estava distraída. Quando eu dei por fé, ele tinha tirado mais ou menos 2 palmos da sonda do nariz. E a moça que trabalhava comigo, ela já tinha ido embora, porque ela ficava até 4h30, 5 horas no máximo, me ajudava no último banho e ia embora. E eu fiquei tão desesperada, porque eu não tinha como ir lá no telefone para chamar ajuda para alguém, ou sair no quintal para chamar alguém. Eu agarrei no braço dele, fui tirando a mão dele, ele fazia aquela careta assim, ele queria arrancar tudo, porque ele estava desesperado. E eu segurando ali, eu não sabia o que eu fazia. Porque se eu soltasse para chamar ajuda, ele ia acabar de arrancar. Aí foi um desespero tão grande esses dias. Eu estava até falando com o Cláudio, né? Que muitas vezes nós não recebemos bênção porque nós não sabemos orar, não sabemos pedir. Porque a palavra de Deus fala, né? Que se nós clamar, né? A palavra fala que se nós clamar verdadeiramente, que Deus sararia a nossa terra. Então, se ele não sarou ainda, por nossa culpa, não por culpa dele. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. Aí, nesse momento, eu fiquei tão desesperada e eu fiz um clamor para Deus, né? E no momento de desespero, né?
preciso da tua ajuda agora, Senhor. Eu não tenho com quem contar. E eu, naquele desespero danado, aí ele deu um suspiro, a sonda, ela voltou certinho, porque quando colocou, a enfermeira colocou uma marquinha de tinta de caneta e falou para mim que não podia passar daquela marca para dentro do nariz dele e nem para fora. E tinha saído como Deus está no céu com todo mundo, uns 2 palmos mais. E quando ele deu aquele suspiro, entrou. E eu consegui pegar a faixa sozinha e amarrar de novo as mãos dele. Se isso não for milagre, vocês não falam para mim o que é. Porque ali eu vi o poder de Deus. Aí eu consegui amarrar ele, e aí eu caí de joelho. Eu só chorava, eu não conseguia orar, eu só chorava. Aquela coisa. Olha, irmãos, acredite quem quiser. Eu não sei se vocês já tiveram esse privilégio. Eu ali, de joelho, eu fiquei 3 anos sem poder ir na igreja para poder cuidar dele, não podia deixar ele. Eu ali chorando, ali, e sabe que Deus, Ele sabe o significado de cada gota de lágrima que cai do nosso rosto, Ele sabe. Ele sabe aquela dorzinha que está lá no fundo do coração, como eu falei, tem coisa que a gente não abre para ninguém, está lá dentro, só Deus sabe. Eu senti, irmãos, eu ali ajoelhada, eu senti um abraço ali, um abraço invisível, mas que me trouxe paz. Eu fiquei por alguns momentos ali ajoelhada, aí senti a curtindo aquele momento ali. Aí depois eu só fui dar glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor, obrigado, 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 não canso de agradecer. E enquanto vida eu tiver, eu vou falar dessa maravilha que Deus fez na minha vida. E foi uma coisa, sabe, que eu nem consigo explicar direito. E ele não falava. Ele não falava mais, ele não me conhecia, não sabia quem eu era mais. E ele me judiava muito, ele me espancava, ele dormia com o revólver 38 debaixo do travesseiro. Até hoje eu tenho uma falha de dente que ele quebrou com um soco. Poucos minutos antes dele, poucas horas, né, na verdade, antes dele falecer, um dia de manhã, que mesmo que ele não me conhecia, que ele não falava, mas eu falava com ele todas as manhãs. E nesse dia eu tive uma surpresa. O pastor, ele já tinha ido lá no hospital, né, visitar ele, que ele ficou uns dias internado no Grajaú. Aí, tinha poucos dias que ele tinha feito uma cirurgia que tirou do nariz e colocou a sonda do lado, acho que no intestino, não sei. E aí, de manhã eu olhei para ele, né, aí como todos os dias eu fazia, esse dia eu tive uma surpresa. Eu olhei para ele e falei: bom dia, meu amor. Aí ele abriu um sorriso e falou: oi, ela, você voltou. Ele soltou a língua, né? Ele falou e ele me reconheceu, chamou pelo meu nome. Nossa, foi uma surpresa muito grande. Aí esse dia todo eu não tinha tempo nem para ir no banheiro, porque ele ficava me chamando, ele queria ir o tempo todo por perto. Aí ele falou para mim: Esther, vem aqui. Aí eu cheguei e falei: pode falar o que você quer. E ele falou: olha, eu estou morrendo, só que eu estou com medo. Fica aqui perto de mim. Eu falei: claro, vou ficar. Porque para ele eu estava fora. Eu tinha chegado naquele momento e eu nunca tinha saído de perto dele. Aí ele pediu perdão pelas maldades que ele tinha feito comigo. E
pediu para mim cantar um louvor, que até hoje é um pouco difícil para mim cantar, que eu me lembro, né? Que é Quão Grande És Tu. Era um louvor que ele gostava muito. E aí eu cantei para ele, né? E eu falei para ele, olha, o nome dele é Aulino, mas desde quando eu conheci ele só chamava de Oliveira, que é o sobrenome. Aí eu falei para ele, Oliveira, Deus quer te dar um descanso. Ele estava com o corpo todo ferido, tinha lugar que já estava, os médicos falam que é necrosando, né? Que, em outras palavras, apodrecendo. Aí eu falei, Deus quer te dar um descanso. Aí eu falei, se tiver alguma coisa no seu coração, abra seu coração para Deus, pede a Deus perdão, que Ele vai te dar um descanso, você precisa descansar. E fica tranquilo, eu estou aqui, mas pede perdão para Deus. Aí veio lágrima nos olhos dele. Aí eu peguei com esse braço aqui, que era o braço problemático, eu coloquei debaixo da cabeça dele assim, né, no pescoço, trouxe assim. Aí eu peguei e orei no Salmo 91, depois eu peguei e fiz uma oração, pedindo a Deus, né, que desse descanso para ele, que ele estava sofrendo demais, que Deus aliviasse o sofrimento dele. Quando eu estava para terminar a oração, o meu braço pesou, né? Aí eu terminei a oração, coloquei a cabeça dele no travesseiro, ele estava acabando de morrer. Então, eu tenho uma paz dentro do meu coração, eu não tenho remorso nenhum, eu tenho paz. E eu sempre vou dar esse testemunho para as pessoas quando eu tiver oportunidade, porque foi um milagre que Deus fez. Eu tenho certeza que na volta de Jesus eu vou revê-lo, porque ele pediu perdão, né? E eu falei para ele, você, da minha parte, você já está perdoado, mas peça a Deus. Então foi um momento muito bonito ali, né? E ele se foi. Então eu falo para vocês, meus irmãos, vocês que têm algum problema, eu não sei da vida de ninguém, mas cada um sabe do seu problema, cada um sabe o que vai dentro de si. Clama a Deus, não faça aquela oraçãozinha, como diz, né? Algumas pessoas falam assim que nossas orações é fria, né? Não é bem assim. Mas clama a Deus, abre seu coração. Como a Luzuma já falou para mim algumas vezes, ela tem um cantinho na casa dela que é só de oração, na cantinho lá. Deveria todos nós ter nosso cantinho, né? Só reservado para falar com Deus. E nós abrir o nosso coração. Mas verdadeiramente ser sincero, né? Ser sincero com Deus, porque Ele é justo e fiel para nos ouvir. Porque a falha não está nele, a falha está em nós. A falha está em nós. Então vamos procurar ver onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos falhando. Me perdoa que passou das 9, mas já estou terminando. Aí eu até coloquei aqui para mim não esquecer, né? O que tem nos aprisionado? Medo, timidez, falta de coragem, ou quem sabe até covardia mesmo. Qual deve ser a nossa atitude para mudar essa situação? Que tipo de liberdade, né? Que eu e você precisa que Deus dê para nós, para nossas vidas. No que nós precisamos que Deus nos liberte? Vamos pensar nisso, né? Meditar nisso daí. E essa é a palavra que Deus tocou no meu coração de eu trazer para a igreja. Que Deus seja louvado por cada um de nós, que possamos sair daqui transformados, né? Que essas palavras que eu falei, né, que vocês possam ter entendido, que sirva alguma coisinha para ajudar. Porque, como eu disse, eu não sei da vida de ninguém, só Deus é quem sabe. Mas que sirva de ânimo e de exemplo para vocês não desistir. Quanto maior for o nosso problema, maior a nossa vitória, porque Deus é maior que tudo. Nós temos que olhar para o problema e falar, olha, Deus é maior que você, tá? Falar do nosso problema, porque Deus é soberano. Louvado seja Deus. Leva
Dai-nos o louvor. Que em breve eu e você possamos ver Jesus face a face. Quando almejo ver a Cristo, vejo o rosto que vai ser. Quando enfim no lar eterno me verá sempre olhar. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Quase posso contemplá-lo, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, quem pronto está com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face de alegria, há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido, de novo vai por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder estar, Senhor, transmitindo a sua palavra para o seu povo, Pai. Que nós possamos logo em breve vê-lo, Pai, face a face. Amém. Como o Senhor é, Pai, possamos ver. Por favor, nos ajude, Pai. Nos restaure, nos renove, nos molde, Pai, de acordo com a tua vontade. Transforma, Pai, as nossas vidas, Pai. Por favor. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Derrame teu Espírito Santo, Pai, sobre cada um de nós. Por favor. Que teu Espírito Santo venha fazer mudança nas nossas vidas, Pai. Amém. Que possamos, Pai, cada dia sermos pessoas melhores, pessoas mudadas, transformadas pelo teu poder, Pai. Que possamos ganhar a alma para ti. Que quando o teu Filho amado vir nas nuvens do céu, nós possamos ouvir: vinde, bendito
favor, Receba Pai. por herança aquilo que está reservado para você desde do princípio da criação. Que nós possamos ouvir cada um de nós, Pai. Que nenhum de nós aqui se perca. Salva-nos para a tua honra e tua glória, Pai. Nos leve agora para a nossa casa em paz e segurança. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que assim seja. Louvado seja Deus.